Inspira. Respira e não pira. Não pira. Sejam muito bem-vindas. É o primeiro episódio. Começou o primeiro episódio com erros de gravação, senhoras. Muitas porque é inspirações. Assim, muitos surtos do lado de cá, mas começamos e isso é o que importa. Vamos embora. Eu sou Kerlane Santana, né? Vamos nos apresentar, porque esse é o nosso primeiro episódio. E a gente está muito feliz, né, de começar esse projeto novo, desse podcast voltado para empreendedoras, que assim como nós, tem muitos momentos aí, né, de pira, de quase pira, de dificuldade, de precisar respirar muito fundo para não surtar. Eu sou Kerlane Santana, sou mentora de negócios femininos e vocês podem me chamar de Kel. Eu sou Rayane Stephanie, mentora de negócios, e vocês podem me chamar de Rai. Hoje, nesse podcast, a gente vai contar um pouco sobre como foi que esse projeto nasceu, da onde veio, e se vez ou outro eu quero olhar assim, meio de rabo de olho para baixo, é que a gente tá com a cola aqui no fundo, do que a gente não pode esquecer de falar. Pelo simples motivo de que a gente fala tanto que a gente esquece a pauta. São várias janelinhas sendo abertas e depois a gente acaba esquecendo de voltar. Mas aos poucos a gente vai pegando aí essa dinâmica. E toda conversa eu me sinto a própria aba do Chrome no meu computador. Tem várias abertas e nenhuma é nunca fechada. Mas, Kel, vamos começar contando um pouco do teu negócio e da tua história? Pode ser? Vamos lá. Vamos embora. Pois é, amadas. Eu sou Kerlane, né? Já falei, podem me chamar de Kel. Adoro que me chamem de Kel. Gosto muito do meu nome, mas gosto que me chamem de Kel, principalmente aqui, porque a ideia é um momento mais descontraído, né? Mais relax, pra gente desabafar, contar as coisas, fazer o nosso kikiki de empreendedoras fora daquele movimento, né? Do trabalho mesmo, do negócio, da construção dos nossos negócios. Eu, na verdade, vou até começar com uma frase que eu sempre falo, que é: eu nunca quis empreender. Eu nunca tive um sonho de ter o meu próprio negócio. E olha, eu me formei em administração de empresas, conhece, né? Me formei em administração de empresas, me especializei em gestão de pessoas, mas o meu plano era trabalhar dentro de outras empresas, de grandes empresas, né, e construir a minha carreira corporativa. E isso acabou acontecendo. Só que aí tem um negocinho, um comichãozinho, um foguinho dentro da gente, que toda vez que a gente chega ali naquilo que a gente planejou, né, vem aquela sensação, acho que eu quero mudar, acho que eu quero outra coisa diferente, acho que eu quero mais. E esse mais, eu não, por muito tempo, não sabia o que era. E depois me surgiu que foi o caminho do empreendedorismo, né, de construir um projeto meu, um negócio, de usar a minha bagagem de conhecimento, de experiência no meu empreendimento, que começou com produção de comida artesanal em casa, né? Foi o meu primeiro empreendimento oficial, porque antes disso, lá na adolescência, quando eu era mais jovem, eu já fazia outras coisas para fazer meu dinheiro, sabe? Só que aí, oficialmente, foi com a Mão e Massa, que foi a minha marca de comida artesanal. Então fazia muitas comidinhas gostosinhas, panetones, cinnamon rolls, toda vez que eu vejo as fotos desse momento, eu fico muito triste de não ter conhecido o Kel antes, porque Caraca. assim, eu ia estar comendo horrores, a Taurina ia estar tipo surtada na comida. Deixa eu te falar, a maioria dos meus clientes, acho que 80% dos meus clientes, eles eram aí. Para quem não sabe, eu e Rai estamos na região metropolitana aqui, Recife, região metropolitana, né? Eu moro aqui no bairro de Boa Viagem, Rai tá lá na Zona Norte, né? Casa Amarela, Casa né, Rai? Amarela, isso. Casa Amarela. E a Depende maioria do CEP, eu sempre digo isso. Depende da conta que chegar.
Não, aqui também. Aqui é engraçado porque, ó, já abrimos uma janela, a janela do endereço. Mas aqui é engraçado que na conta é Boa Viagem, mas de boca é Setúbal, né? Que Setúbal é um bairro aqui de Recife que só existe de boca, porque na conta é Boa Viagem. Mas, enfim, a maioria dos meus clientes era aí da Zona Norte. Eu ia muito fazer entregas por aí. Muito mesmo. Então, de repente, vem um revival, né, que chama aí da Mão em Massa, só para os VIPs, só para algumas pessoas. Opa, Exclusivos, adoro! vamos ver, né? Vamos pensar sobre isso. Mas é isso, gente. Eu comecei fazendo, né, esses produtos artesanais em casa. Eu sempre gostei de cozinhar, mas não cozinhar como uma obrigação diária, cozinhar como um prazer, né? E fazendo a produção da Mão em Massa, eu tinha muito prazer. E aí foi uma oportunidade de conseguir aplicar tudo que eu tinha aprendido até então no mercado de trabalho, enquanto eu comecei como assistente, aí finalizei minha carreira corporativa como gerente, então já estava ali no cargo de liderança, lidando com uma equipe, treinando pessoas, né? E usar a minha bagagem de acadêmica, né? De conhecimento da área de administração, gestão de pessoas. E aí, dentro desse movimento ali da Mão em Massa, eu percebi que ela seria a minha ponte, a ponte que eu estava esperando, né? Porque eu acho que muitas de nós passamos por isso de, ai, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero mudar, mas eu não sei muito bem por onde é que eu começo, o que é que eu faço. E aí veio a Mão em Massa para mim como uma ponte. Eu disse, olha, isso aqui eu sei que é temporário, mas vai me fazer chegar em algum lugar aí que eu ainda não sei o que é. E foi nisso que surgiu minha interação, meu encontro com esse mercado digital, né, o marketing digital. E eu entendi que eu poderia atuar, digamos assim, nesse nicho de educação, né, de ensino digital, porque hoje eu trabalho como mentora de mulheres, de negócios femininos, e eu atuo com mentorias, consultoria, treinamento, então é tudo muito nessa área, né, do conhecimento, da informação e do direcionamento. Então, hoje o meu foco é ensinar mulheres a se tornarem as melhores vendedoras que elas conhecem, mas para chegar nesse foco ainda demora um pouquinho, que fica para outro podcast. Depois eu me alongo mais nessa conversa, né? Que isso aí envolve outros porquês e outros pontos que eu acredito que muitas empreendedoras também têm em comum. Então, hoje o meu foco é nessa parte de venda e posicionamento para mulheres, especificamente para mulheres. E eu gosto que é sempre essa transição, né? Assim, a gente nunca começa pelo que a gente vai terminar empreendendo. Sempre tem um caminho a ser refinado, a ser desenhado. A gente começa muito mais na intuição. E aí depois é que vai regulando isso. Até empresas, eu já vi muitos pequenos negócios que começaram com uma loja de cosmético e depois a pessoa entendeu que ela não queria trabalhar com todos os tipos de cosméticos, assim, com apenas cosméticos naturais. Então, sempre tem esse funil aí que a gente passa como empreendedora, essa moldagem, né, que o caminho nos leva. E muito disso é do autoconhecimento. O autoconhecimento, Isso. ele ajuda a gente a nos moldar para o caminho e para a vida que a gente quer construir. Isso é muito forte dentro do empreendedorismo. É por isso que a frase que eu sempre uso, a palavra e a frase, né? Eu uso muito a palavra movimento na minha comunicação, e eu sempre falo que movimento gera movimento. Obviamente não é uma frase minha, mas é uma frase que eu adotei para usar, né, com as minhas alunas, no meu trabalho, no meu dia a dia, porque de fato o movimento gera movimento. A gente precisa entrar em movimento para que algumas portas se abram, para que alguns caminhos apareçam e para que a gente consiga refinar as nossas ideias, como você falou, né? A gente começa ali com aquela ideia e depois ela vai sendo aprimorada, vai mudando. Se a gente não começar em momento nenhum, a gente não vai conseguir levar isso para frente, aprimorar e chegar naquele estágio que a gente entende como, poxa, ideal, era isso aqui que eu queria. Então, o movimento gera Agora, Kel, movimento, amadas. antes de eu seguir aí nesse passo e fazer a minha apresentação, eu quero saber mais algumas coisas sobre você. No dia a dia, assim, Kerlane não empreendedora, o que é que ela gosta? O que é que ela acredita? Fala só um pouquinho, por favor, para a gente criar essa conexão. Vamos embora. Primeiro, o que é que ela gosta? Café, viu, amadas?
Muito café. Café, tô aqui, ó, com a minha canequinha do pod, cheinha de café. É, inclusive, uma coisa que eu gosto muito de fazer é visitar, conhecer cafeterias, trabalhar em cafeterias, né? Hoje eu trabalho no home office, aqui trabalho na minha casa, estou na minha casa, inclusive, gravando esse podcast. Mas eu gosto de ir para cafeterias, trabalhar, e ali, de repente, a gente conhece alguém, cria uma conexão, faz um networking. Eu gosto muito de estar na natureza, sabe? Para relaxar, para ter novas ideias. Amo conhecer novas empreendedoras, mulheres que estão ali começando a colocar seus projetos em ação, colocar seus projetos no mundo. Adoro uma boa leitura, um bom filme ou boa série também, até porque trabalhei em cinema, né, amadas? Então o hábito ele ficou. O emprego foi, mas o hábito ele ficou. Eu Então, gostaria gosto de muito de dizer fazer isso que no meu dia a essa dia. semana, eu gostaria de dizer que essa semana eram 11h30 da noite, Dona Carlane me manda uma foto dentro do cinema. Vou só assistir um filminho aqui rápido de suspense. Opa, querida, de do nada no cinema. O negócio tá realmente Muito dentro que dela. bem. Foi, nesse dia eu fui justamente para o shopping para trabalhar, ficar trabalhando na cafeteria, né? E aí, quando eu finalizei o trabalho, eu disse: vou subir para ver um filminho. E aí, fui ver um suspensezinho que eu adoro. Ó, gente, eu gosto de uma coisa. Assim, eu sou muito eclética nessa questão de consumo de conteúdo. De livros, eu leio bastante, vários tipos de livro. Filmes e séries, inclusive, assim, vários, como é que chama? Vários, sei lá, drama, comédia Vários romântica, vários gêneros. gêneros, isso. E ultimamente, acho que de um ano e pouco para cá, eu tenho consumido muito conteúdo dessa parte de. Só um momento. Vocês estão escutando algum barulho aí? É algo, inclusive, que eu já vou falar aqui, viu? De vez em quando pode passar um avião. Eu sempre falo até isso nas minhas lives ou quando eu estou dando treinamento aqui. Eu moro numa área muito movimentada. Toda vez em quando pode passar um som de um avião. Às vezes chega passa um pessoal com a música alta, alegre, animados. E tá tudo bem também, tá? Aqui é a vida real. E aí eu gosto. A gente já avisa, já prepara. Eu gosto de E vários também já gêneros, sabe? preparem os seus ouvidos, porque ocasionalmente a gente pode se empolgar falando e gritar, levantar a voz, levantar, 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 levantar. Então Isso preparem os vossos ouvidos, porque Inclusive, isso vai eu já tô sentindo que acontecer. eu tô me empolgando aqui. Aí eu tô chegando aqui, tô afastando, que eu digo, meu Deus, tá? Vou gritar no ouvido do povo, das amadas e das senhoras. Então, e aí ultimamente eu tenho visto muito, tenho gostado muito de ver. Eu gosto de ver terror, eu gosto de ver suspense, eu gosto mais de suspense, sabe? E True Crime também. Cadê as amadas do True Amo! Crime? Amo, porque eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano. E para quem não sabe, para quem não está familiarizado com o gênero True Crime, dependendo da forma que ele for abordado, ele traz muito esses elementos. Então, esse é um pouco de mim no fora, né? Fora o negócio. E com o tempo aqui a gente vai falando outras coisas, vocês vão conhecendo um pouco mais. Agora eu quero conhecer Rai, né? Fala aí, Rayane Pois, Stephanie. pois então vamos lá, que eu vou pegar o gancho da série, vou dizer, e do True Crime e tal. Eu vou dizer que tem uma série que eu sou completamente apaixonada. Na verdade, uma série e um combo, digamos assim. Mas eu sou completamente apaixonada por Criminal Minds, que é uma mistura de true crime com ficção e tal. Mas, assim, para mim é a melhor série da vida. Fala muito dessa parte de comportamento humano. Eles trabalham mesmo essa parte. E a minha próxima sequência de séries que eu gosto é CSI. Todos os sabores, como diria meu marido. Porque ele está assistindo CSI, que Amo. sabor. Tá assistindo CSI, que sabor. Eu digo, não, hoje é o original. Aí agora o original voltou com um remake, né? E aí agora é CSI Vegas. Então, tá assistindo o quê? CSI Vegas, CSI Miami, CSI Nova York. Então, assim, eu adoro ver a lógica de como eles descobrem o crime. Ah, Anne, mas é meio fictício. Ah, é sim, mas me deixa. Claro E que aí, é, indo né, pro gente? um. Na vida real não tem aquele laboratório maravilhoso, tudo certinho, tudo É. bonitinho. O laudo sai em 5 minutos. Não é Não, e assim. eu gosto muito, Ai, tem não um é daquela. episódio de CSI, tem um episódio de CSI original que eles pegam
o reflexo do cara pelo reflexo do vidro do prédio da frente. Então, assim, claro, óbvio que tem umas coisas bem aleatórias, assim, mas no geral é uma série que são séries que trabalham muito o comportamento humano. E isso, dentro da nossa área de atuação, né, como mentora de negócios, é uma questão fundamental, assim, na minha opinião. E aí, já puxando para esse lado, eu entrei nesse. Como é que eu entrei nesse meio, né? Eu nunca tive o sonho de ter uma carreira corporativa. Na verdade, eu me formei extremamente nova no colégio, com 15 anos. Cheguei a fazer 6 períodos de direito, até que eu disse não. Não é para mim, eu não gosto. Eu fiz estágio, eu tive uma depressão no meio. E aí eu decidi que eu queria ir para outro lugar. Eu já tinha na época um blog, Coisas da Raiz. Sim, senhoras, tivemos esse momento Blogueira canônico. raiz, viu? Tivemos esse momento canônico na minha vida. E aí fui blogueira por alguns anos, deu certo. E aí eu já tinha trancado a faculdade de Direito. Eu fiz, vou fazer jornalismo. Entrei, mas infelizmente por questões de mudanças governamentais, eu acabei tendo meu fiéis cortado e não pude concluir. Entrei para trabalhar numa grande rede de farmácia, sofri horrores, não recomendo, mas me ensinou muito, principalmente sobre gerenciamento. Eu saí quase como supervisora, né? Eu ia fazer a prova para ser supervisora. Então, já estava treinada e etc. Eu saí bem no comecinho da pandemia. E quando eu fiz jornalismo, eu cheguei a estagiar em jornalismo como social media, quando social media, minha querida, não era tudo isso, não tinha, era assim, era para grandes empresas, era para corporação. Então, lembro E que eu eu acho que trabalhei não com tinha nem esse nome, construtora. né? Eu Não, acho que não não era tinha nem social esse media, nome. não. Não, era outro nome. Eu nem lembro. Eu consegui o estágio num grupo do Facebook, pagando 400 pila, mas fui lá, fiz o estágio. Isso foi essencial, porque eu estava infeliz na farmácia, comecei a estudar para tentar entender o que é que eu queria, para onde eu ia. Me reencontrei nessa parte de comunicação, fui para o marketing, fiz faculdade de marketing, então sou formada como mercadóloga, e daí eu fui tentando entender onde é que eu ia me encaixar. Inclusive, eu voltei para esse mundo social media por causa da minha mãe, porque ela quis entrar, né? Foi o início da galera entrando para esse mundo de apresentar as suas marcas pessoais para as redes sociais. Então, iníciozinho ali de 2020, janeiro, por ali. Logo em seguida, a pandemia estourou, eu já tinha saído do meu emprego, do meu trabalho na época, e eu fui indo nesse rumo. Só que eu tinha uma coisa como social media que eu sempre queria mais. Eu sempre achava que não era só a comunicação que importava. Não era. Eu achava que a comunicação ela até poderia ser o fim da linha, mas não o meio. O que é que tinha antes disso? O que é que precisava ser construído antes disso? E eu falo muito com as mãos, tá? Então, quem tá vendo pelo YouTube vai ver eu aqui, ó, gesticulando super. E aí eu fui muito nessa coisa do que tem por trás, como é que a gente chega até aqui, como é que a gente pode criar, o que é que tem a mais, não pode ser só isso. E aí foi muito estudo, foi muito quebrar de cara, muito quebrar de cabeça, inclusive isso gera algumas histórias para o segundo episódio, mas passei pela parte de copywriting, passei pela parte de tráfego pago, passei pela parte do web design, enfim, fiz todo esse rolê até eu encontrar o branding, que é a gestão contínua da marca, a gestão contínua e estratégica da marca, né? É ali que você cria o valor da marca. E eu me apaixonei pela área. E aí eu fui me aprofundando em gestão e cheguei em gestão empresarial. Então, eu fiz a pós em branding, depois eu fiz uma especialização em gestão empresarial, e eu comecei a entender que mesmo uma marca pessoal é um negócio e precisa ser gerido como tal. E fui investindo nisso, fui me aprofundando nisso, fui entendendo e atuando em várias áreas, até que eu criei a mentoria Ressurgir, e fui testando empresas maiores, empresas menores, empresas médias, com quem que eu gostava de trabalhar, como é que eu gostava de trabalhar. Eu tenho essa coisa do aprendizado contínuo, né, do aperfeiçoamento contínuo. Eu sei que eu nunca vou ser perfeita, mas de tentar entender o máximo como eu posso ser melhor no meu trabalho.
Então, esse ano, inclusive, eu decidi que eu não ia estudar, eu fiz um post no meu Instagram sobre isso. Pasmem, para março desse ano eu quero comprar um curso de gestão de projetos. Desesperada, mas não, passou. Eu vou manter a minha promessa, porque esse ano foca no trabalho. E aí eu fui entrando meio que nessa área de branding, de gestão empresarial. A Ressurgir tinha esse ponto. Dentro disso, eu comecei a perceber que as empreendedoras elas precisavam muito também de uma ajuda na vida pessoal. Então, eu acabei criando a Reorganizar. Eu dei uma engolida agora, gente. Eu estava meio gripada, então a minha voz e a minha garganta ela não está tão legal. Se eu der essa pausa assim, vez ou outra, você já sabe o que é. E aí eu fui nessa coisa de, ok, eu preciso ajudar as empreendedoras também. Como é que eu posso ajudá-las em relação a isso? E foi aí que surgiu a minha segunda mentoria, que é Reorganizar. Óbvio que além disso tem as consultorias, tem o treinamento, mas é basicamente essas duas grandes coisas que eu faço hoje em dia. É criar negócios com a Ressurgir, porque não só criar, mas co-criar, recriar, né? A gente vai ali desde o plano de negócio, passa pela criação do conceito da marca e finaliza na gestão dessa marca, na gestão empresarial dessa marca e da Reorganizar, que é para ajudar a empreendedora a como equilibrar os pratinhos, porque empreender também é isso, é equilibrar uma série de pratinhos, assim, uma pausa aqui, vou abrir uma aba, primeira aba que eu abri. A gente está gravando esse podcast hoje e eu acabei de adotar uma cachorrinha, Panda. Coisa mais linda da vida de mamãe, meu Deus. E aí, Panda, ela é filhote e ela acorda de 2 em 2 horas da noite, exatamente como um ser humano. Mãe de recém-nascido, né? Mãe de recém-nascido. E Panda estava virada, como diríamos aqui em Recife, virada no modo de coentro. E a noite inteira ela passou. E aí, para melhorar, o pai dela, vulgo meu marido, ficou doente. Então, eu estava surtada antes de entrar nesta gravação, correndo para cuidar da casa, para fazer o almoço, para dar comida ao marido que estava botando os blocos para fora, para cuidar da cachorra que estava correndo atrás de mim, querendo brincar. Então, assim, esse podcast também é muito pra gente, também é muito inspira, respira e não pira, vai dar Muito, tudo muito. certo. Só a E gente sabe, aí, né? As trocas, os áudios no WhatsApp. Vamos lá. os Vamos aqui, desesperos, peraí que já vai. É bem É isso. uma frase que eu gosto muito, em que, inclusive, assim como o Kel tem a canequinha dela, eu tenho a minha. E todas elas têm uma frasezinha escrita atrás. Deixa eu virar que o chá tá quente. Aqui temos chá, ok? Chá de maracujá, laranja, limão ou gengibre, mas é o meu chá preferido. E aí, é maracujá para me acalmar dos estresses. E aí, aqui tem ninguém tem que nada. Então, essa é uma frase que eu gosto muito na minha vida, que eu falo muito. Não existe uma fórmula, não existe um jeito específico, certo, determinado de se fazer. Criar um negócio não é uma fórmula pronta, definitivamente. Então, essas são bandeiras que eu levanto muito e que eu e Kel se encontrou muito nesse lugar de respeitar os processos, saber que cada um é cada um e que são formas e abordagens diferentes. E foi muito por isso também que esse podcast surgiu. E agora a gente já entra na história do podcast, né? Foi muito por isso que esse podcast surgiu. Da gente ver que a gente está meio cansado de um mundo cheio de fórmulas e de questões muito específicas mandando no empreender, quando não é. E aí, a gente conversando sobre isso, conversando sobre como seria essa dinâmica, eu sempre quis ter um podcast, eu tinha o nome do podcast já, que era justamente esse, Inspira, Respira e Não Pira, ou como muitas vezes vocês vão ouvir a gente falar, Inspira. Inspira, viu? Inspire, minha filha. E Bem aí, por aí. exatamente. E aí eu disse, Kel, bora comigo nessa. A gente tem essa visão aí muito alinhada e Kel prontamente topou entrar nessa loucura e a gente começou essa jornada de criar o podcast alinhando com os nossos negócios paralelamente. Então, Kel continua dando mentoria, consultoria,
Eu continuo dando minhas mentorias, minhas consultorias, e a gente tá aqui, com o podcast ali num projeto paralelo. Adotando uma cachorrinha, cuidando de várias outras áreas da vida, né? E com esse novo projeto em paralelo. E você falou aí sobre, né, encontro, a gente se encontrou não tem muito tempo. Né? Se a gente for É parar para pensar, não verdade. tem muito tempo. A Faz gente se encontrou em pouquíssimo tempo. janeiro. Né? A gente falou a primeira Foi vez de em dezembro para dezembro, janeiro, foi. E mas se encontrou pessoalmente de a gente se fato em encontrou em janeiro, janeiro. num Exatamente. café, numa Vocês sempre vão livraria. ver. Sim, vocês sempre vão ver eu com essa garrafinha também aqui, porque isso aqui é para não esquecer de tomar água, senão eu esqueço. Ela tem 1 litro e ela anda para mim para todo lugar. Se brincar, essa garrafa já bateu mais perna do que eu mesmo, porque ela vai para São Paulo, ela já foi. As 2 vezes Ela que já eu tem fui a ano vida passado, ela foi dela. comigo. Ela já tem as próprias. Daqui a pouco eu vou procurar a garrafa, ela tá tomando sol na varanda. E Tudo aí, bem. é isso. Nesse meio, a gente se conheceu ali mais ou menos em dezembro. Dezembro eu Foi. conversei com ela a primeira vez. Em relação a um outro projeto que a gente ia atuar conjuntamente, acabou não seguindo. Em janeiro, a gente marcou um café. O projeto não deu certo, que pena, tudo bem, segue o baile. Mas bora se conhecer, bora trocar uma ideia, vamos para um café. Porque já no primeiro contato, né, a gente Contato, tinha assim, eu pensei, o cara, gostei desse. Aí eu entrei no Instagram dela, né? Que é a primeira coisa que a gente faz na vida é ir olhar o sempre, Instagram do outro, da sempre. loja, do restaurante, da cafeteria, todo mundo vai lá olhar o Instagram. Aí entrei no Instagram dela e gostei dos vídeos dela e vi que Rai tinha uma pegada de empreendedorismo bem parecida com a minha, assim, né? Dessa visão da vida real, de ser quem você é, né? E isso não significa que você não vai cuidar do seu branding, da sua comunicação, né? Mas Isso, assim, isso. sendo autêntica de fato, não só no discurso, mas no comportamento. E aí eu gostei dela. E aí a gente acabou marcando esse encontro, né? Vamos seguir com esse contato? E a gente marcou esse encontro num dos meus lugares efetivamente preferidos. Eu amo livro, como pode dar para ver. Essa estante ela não está tão cheia quanto eu gostaria, porque há uns 2 anos atrás eu precisei me desfazer de alguns livros por causa de uma mudança. Eu estou remontando agora, mas essa estante ainda não está tão cheia quanto eu gostaria. Mas basicamente, eu amo livro. E aí tem um local aqui em Recife, na Praça de Casa Forte, chamado Livraria da Praça. E assim, ali é todo o melhor ponto que você pode imaginar do local, para mim, é ali. Ali você tem livro, ali você tem o café que eu gosto, ali eu tenho o chá que eu gosto, ali eu tenho o brownie, eu sou a louca do brownie, então ali tem o brownie que eu gosto, Do então chocolate. Então, assim, torta de chocolate, tudo que tiver chocolate pode trazer para mim. E raia especificamente brownie. brownie. Eu não sou tão fã assim. Eu já fui mais fã de torta de chocolate, de barra de chocolate, essas coisas. Mas hoje em dia, se você me dá um brownie, agora brownie original. Não é brownie com pedaço de castanha, não é brownie com pedaço de nozes, não é brownie com recheio de brigadeiro em cima, embaixo, no meio, onde for. Não. É aquele brownie tradicional. O máximo que eu me arrisquei a fazer foi jogar uns pedacinhos de chocolate meio amargo e deu certo. Mas foi nisso, a gente se encontrou nessa localização, né, na livraria da praça, a gente conversou, a gente tinha marcado, acho que era às 4 horas, uma coisa assim, eu cheguei 2 horas da tarde, eu fiz, já que eu vou para lá, eu vou. E aí eu cheguei lá às 2 horas da tarde, Kel já estava lá e pronto. Foi de 2 horas da tarde até 6, 7 horas da noite, no tererei, 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 7 tererei, horas. tererei, sem Não, isso já parar. rolou carona no dia, já rolou de conhecer o marido de Rai. Inclusive, eu sou casada também, não falei isso, mas é o que eu tô dizendo. Ao longo dos A episódios, gente vocês vai vão se conhecendo mais conhecendo. da gente. Não dá pra falar tudo no começo, a gente até esquece, né? Tá um pouco emocionada porque é o primeiro. Mas enfim, já rolou carona no primeiro dia, já conheci o esposo de Rai, já foi aquele. Já deu match. Gui foi me buscar nesse dia. Meu marido se chama Guilherme, para mim, Gui, para os amigos dele, Sá. E aí, Gui foi me buscar nesse dia, o meu maior apoiador, assim, em relação ao empreender, o meu melhor amigo, né? E aí, ele foi me buscar nesse dia. Eu fiz, ô, gatinho, tem uma princesa aqui que tá precisando de uma carona, né? Que nesse dia não tinha Uber que quisesse funcionar. E aí, ele, não, tudo bem, entra aí, vamos embora. Aí eu fui entregar ela ao marido dela.
Que se E é chama Maxon a isso. propósito, ou Max. É. E é isso. Aí a gente já, desde aquele dia, a gente não parou de se falar, né, Kel? E foi, a gente começou a se falar em relação a outras coisas. Kel virou minha mentorada. E que prazer poder mentorar essa Ai, meu Deus. pessoa. Não, assim, pra mim, eu já falei pra Rai isso, mas pra mim, eu tava no momento do meu negócio. É, porque por mais que a gente tenha pessoas que nos apoiam, o meu marido também me apoia muito, ele é dos bastidores, mas ele é aqueles, assim, eu preciso de alguma coisa, ele vai lá, encontra, eu preciso de tal equipamento, ele vai lá, procura ajuda, eu preciso de tal aplicativo, ele vai lá, encontra, então ele me Meu Deus, apoia muito também, Guilherme isso também. é muito nos bastidores, né? E só que assim, por mais que a gente tenha pessoas que nos apoiam, minha família, minhas irmãs, minha irmã é empreendedora também, Gerlane Silva, confeiteira de mão cheia, lá de Carpina, minha terra, que é aqui no interior do estado de Pernambuco, fica uns 60 quilômetros aqui da capital. E minha família me apoia muito, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus sobrinhos, tenho dois, uma menina e um menino. Mas às vezes a gente se sente um pouco assim, meio que sozinha nos nossos planos, nos nossos projetos. E eu tava numa fase que eu dizia, meu Deus, eu queria tanto alguém para pegar na minha mão assim, me ajudar, porque tem umas coisas que estão na minha cabeça que eu não consigo traduzir para o papel, não consigo materializar. Eu tô sem saber muito bem assim para qual lado eu vou seguir, o que é que eu tenho que refinar mais. Eu queria alguém para ser essa voz fora da minha cabeça e esse direcionamento. E aí eu encontrei Rai, e quando a gente começou a mentoria, assim, na primeira sessão, eu sei com a cabeça deste tamanho, claro, né, Rai? De tantas informações, eu disse, gente, é isso. Eu disse, ai meu Deus, muito, muito, muito obrigada, porque assim, fez muita diferença na minha trajetória. E aí juntou o que a gente de fato deu match pessoalmente, né? A gente tem muitas coisas em comum. E o que a gente tem de diferente, de pensar diferente, pelo menos até agora, né, Rai? Tem se complementado, assim, né? Sabe aquela coisa, né? Você é muito boa numa coisa, outra pessoa é muito boa em outra, e vocês vão ali se complementando. Então, nossa relação tem sido isso. E aí, quando ela me falou do projeto do Pod, eu não pensei duas vezes, porque quem gosta de falar tá aqui, viu? E aí, foi numa sessão, inclusive foi numa sessão de mentoria, assim, ela veio para uma mentoria presencial aqui em casa, já foi nessa intimidade, ela já veio para uma mentoria presencial aqui em casa, e aí nessa sessão da mentoria eu fiz, então, tem uma proposta aí. E assim surgiu o Pode Inspira, para a gente lembrar de inspirar quando é necessário e que vai dar tudo bem, É, que vai dar tudo certo. O empreender é sobre isso, sobre altos e baixos, é sobre momentos e momentos. Esse projeto ele tem realmente o propósito de acolhimento, de apoiar, de compartilhar as dificuldades para que outras pessoas se encontrem que se encontram, que estão neste mesmo lugar, entendam que elas não estão sozinhas, que elas têm exatamente outras pessoas passando pela mesma situação ou situações muito parecidas. Então, é mais ou menos todo esse rolê aí, a questão do pod, a questão das nossas marcas sozinha, né? O que é que a gente entende, como é que a gente se complementou. Eu acho que foi um bom resumo, que é o que é que tu acha? Eu acho que foi, vale a foi, eu pena acho. Fala, eu acho pode que vale a falar. pena a gente dar alguns detalhes. Isso vai acontecer, tá, pessoal? Um vai falar por cima da outra. Gente, É assim, normal. é uma conversa, né? Não é uma Era coisinha, ai, ai, isso. fala você. Raquel, fala. Não, a gente faz, obviamente, né? A gente traça uns pontos nos top, ó, vamos falar sobre isso, vamos tocar nesse assunto. Claro que a Pra gente não se faz perder, isso, né? Porque obviamente, senão a gente para não vai se pra perder. matraca. Senão fica uma conversa sem fim e ninguém chega em lugar nenhum. Mas é uma conversa, então numa conversa as pessoas se interrompem, uma fala por cima da outra. Como nós estamos distantes uma da outra, na internet também às vezes tem um delayzinho, então pode ser que eu fale alguma coisa, a Rai não entenda direito, ou demore a chegar para ela, enfim. Isso acontece, mas É, vamos que vamos. Tu acha que exato. é importante a gente falar sobre o quê? Porque eu ia falar sobre o nome, né, do podcast, que algumas pessoas já perguntaram pra gente no direct. Ai, como Isso. é que eu Eu falo o ia, eu nome do ia, pod? eu ia dar duas questões, né? Dizer primeiro que a ideia é que esse podcast dure aí entre 1 hora e 10. Às vezes vai ser menos, o máximo 1 hora e 10. A gente não quer passar disso.
Uma outra coisa interessante de se falar é que o pod ele vai sair todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, sempre, que é para você ouvir ali enquanto estiver no início da sua manhã, se você estiver malhando, se você estiver lavando o prato, fazendo almoço, cuidando do filho, fazendo qualquer coisa, você está ali ouvindo o podcast e ouvindo e dividindo esse espaço com a gente. E também que, como o Kel mesmo falou, é um papo, é um diálogo duas pessoas. Então, vai acontecer essas coisas e é para ser uma coisa leve, como a gente tem na nossa querida logo, está escrito aqui, um papo sincero sobre negócios. Então, vai ter muita sinceridade, muita realidade, mas também muito cuidado. Quem está no YouTube viu que ela aproximou aí a xícara da tela e tem a logozinha bem bonitinha, que surgiu numa inspiração de uma noite, inclusive. Mas Foi. antes de a gente falar sobre isso, vamos para a história do nome. Vai-te embora, Kel. Manda bala. Então, inspira, respira, não pira, né? Podcast. E aí, a nossa ideia inicial era usar nos arrobas da vida, né? O pode pira, não é isso, Rai? Era usar o pode Porque pode pira. pirar também. A gente vai respirar, Pode a gente pirar vai inspirar, também. a gente não vai pirar, mas pode pirar também, pode acontecer, tá É, tudo bem. pode acontecer, porque a gente dá uma segurada para tentar não pirar, porque a gente sabe que quando a gente pira, a gente espalha e quem tem que recolher é a gente mesma, entendeu? Exato. Então a gente se segura para não pirar, mas tem um momento que a gente vai pirar. Então seria pode pira, só que aí a gente foi procurar, já tinha arrobas, né, Rai, com esse. A gente, e Isso, agora, o que é que a exato. gente faz? E aí acabou ficando pode, as iniciais da frase, né? Inspira I, respira R, não pira N, pira. Então, aí depois a gente fez essa brincadeira, tá? Como é que a gente vai chamar? E aí a gente fez essa brincadeira de pode, inspira. Porque, inclusive, nós somos, né, nordestinas, e aqui a gente tem uns jeitinhos de falar, umas brincadeirazinhas na nossa Os fala, nas tons, né? palavras que Tem a hora que a gente gente usa. engole umas É, letras. E exatamente. E isso é um tem essa outro ponto que a brincadeira gente tem em também. comum. Esse é um outro ponto que a gente tem em comum, que é a gente honra muito as nossas raízes, assim. Sou nordestina, recifense, raiz, amo, sou apaixonada pelo meu Pernambuco, que é assim, né, Nordeste ele é muito grande, no nosso caso, a gente tá em Pernambuco, Kel é do interior, então de Carpina, terra incrível, maravilhosa, já tive a oportunidade de visitar, e a gente tem muito essa coisa da valorização das nossas raízes, da onde a gente veio, né? A gente não quer esconder isso, muito pelo contrário, somos nordestinas, somos pernambucanas com muito orgulho. Exatamente. Inclusive, já trazer esse gancho aqui, sei lá, ontem eu estava sobre isso, né? Sobre esse tema de valorizar suas raízes, suas origens e não esquecer disso, porque as pessoas falam muito por aí de autenticidade na construção de marcas, na construção de negócios, mas essa autenticidade às vezes fica só no discurso. Tem É. um psicólogo que ele é bem famoso até na internet, eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima, gente, de nomes. Às vezes a minha memória é horrorosa, tá? Mas, se não me engano, Rossano, e o sobrenome dele começa com K, só que eu não sei Nossa, pronunciar. eu sei quem Sabe quem é, é, eu né? sei quem é, mas eu também não Ele sei usa pronunciar o nome óculos, dele. se não me Sim. engano, ele é paraibano. Ele é paraibano, se não me falha a memória, de Campina Grande. E aí ontem apareceu para mim um corte dele no Reels, ele falando que logo no início da carreira, porque ele já era professor universitário, já clinicava, e aí logo no início da carreira dele, as pessoas disseram, poxa, tu é tão bom falando, ensinando, precisa fazer palestra e tal. E aí ele disse que foi até uma agência, né, se não me engano, uma agência lá de São Paulo, Rio, por lá, que, né, geralmente as pessoas dizem que São Paulo é onde as coisas circulam mais rápido, chegam primeiro, então às vezes as pessoas correm lá para São Paulo para dar essa força, esse andamento mais rápido na carreira, enfim. E aí ele foi conversar com essa agência e a agência falou para ele justamente isso, ó, mas vamos lá. Usar aí você vai ter que primeiro ter um número 011, que as pessoas não respeitam, o outro, sabe, 011, que é Nossa. o de São Paulo ali. Ele falou isso, eu digo, gente, eu pensei que já tinha Ai, visto de tudo na vida. Ele, não, você vai ter que ter um número 011. E depois você vai ter que fazer um curso de redução de sotaque.
Pra você não ficar com sotaque muito. Ai, gente, já foi me subindo um negócio, já foi me subindo um calor, uma agonia. E aí ele disse: Ah, tá bom. Depois eu vou procurar esse vídeo e vou repostar lá nos meus stories. Quem viu o podcast vai saber, vai pegar essa referência. Exato. E aí ele falou: Ah, tá bom, não, então deixa eu voltar lá para o meu lugar, para a minha universidade dar aula, para a minha clínica atender meus pacientes, porque eu vim de uma casa onde eu aprendi que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, das nossas raízes, das nossas origens. Chega, me arrepiei. Me E assim, arrepiei inteira agora. infelizmente, a gente se depara muito com isso, né? Nesse mundo, no mundo de uma forma geral, mas no digital as coisas vêm mais rápido, as influências são maiores, né, em mais quantidade. E às vezes você meio que se sente pressionado a, poxa, será que esse meu jeito assim não vai me ajudar a fazer sucesso? Ou será que minha forma de falar, meu sotaque, sabe, meu jeito, meu cabelo, minha roupa, o lugar que eu moro, né? E assim, às vezes não, é justamente isso que nos diferencia. Vai vindo logo um episódio de Raivosa aqui. Para quem não sabe, lá no Instagram eu tenho um quadro que se chama Raivosa, que é quando eu estouro sobre coisas que eu discordo que as pessoas falam ou fazem em relação tanto à marca, quanto à gestão, quanto à vida mesmo. E aí vai vindo logo uma coceira de uma raivosa. Inclusive, o próximo episódio do podcast será Raivosa e Kel Pistola. A gente vai juntar as nossas duas, os nossos dois. Como é que fala o nome? Eu esqueci a palavrinha que fala agora quando você tem um outro nome para uma situação específica. Ah, Mas vai, eu sei que a gente vai fazer um crossover, né? Fala muito isso. A gente vai fazer vai um vir crossover aí um dos nossos. Raivosa com o Kel Pistola. E vai ser um episódio interessante de ver e gravar, que a gente não gravou ainda. Então vai ser É interessante. verdade. E assim, a intenção não é, obviamente, a gente jogar pedra nos outros e dizer que a gente tá certa. Claro que não. Mas é porque tem umas Desculpa, coisas que estão a ali. mãe de primeira viagem acabou de bocejar horrores aqui. Quem está no YouTube, meu Deus, eu dei uma gaitada aqui, como a gente fala aqui, né? Eu dei uma gaitada aqui agora que eu acho que quem tá com fone de ouvido, gente, perdão. A gente vai se acostumando, tá? Depois vocês vão comentando aí nas redes sociais, Kelvin, pelo amor de Deus, fala baixo, ou sei lá, vão dizendo aí o que, é que vocês estão achando. Mas a mãe de Pet, para quem não tá assistindo do YouTube, ela deu uma bocejada forte, a bichinha. Oh, meu Deus. Daqui a Enfim, pouco minha então, filha assim, aparece arranhando a porta, eu querendo quero ouvir os entrar. latidinhos dela no nosso pod, vai ser muito fofinho. Ai, coisa linda. A intenção desse quadro de raivosa aí, que é o Pistola, não é tacar pedra em ninguém, é porque tem as coisas que geram indignação e a gente, como empreendedoras, mentoras de mulheres, pessoas que, querendo ou não, dentro dos nossos canais de comunicação e com a audiência que nós temos, já sim influenciamos a opinião, né? Influenciamos outras empreendedoras que estão começando, a gente precisa se posicionar. Né? Até para mostrar que a gente se diferencia disso, que não é esse o nosso caminho, não é isso que a gente acredita, é uma coisa super importante. E a gente quer fazer, mas fazer disso um momento leve, descontraído, rir um pouquinho, botar para fora o abuso que dá de algumas coisas, né? Bem, gente, mudando um pouco agora de assunto, vamos estrear o primeiro quadro deste podcast. Bem-vindos ao Histórias de Pira. A gente Tira. pediu já nas redes sociais para algumas pessoas, a gente pediu a empreendedoras que a gente já conhece, né? E pediu, botou lá uma caixinha nas redes sociais para que vocês contassem histórias de pira para vocês. A gente amou as histórias que a gente recebeu, tanto de que a gente pediu no particular, quanto das que mandaram na caixinha. Porém, hoje a gente. Vale dizer, né? Se vocês Sim, quiserem sim. mandar a história de vocês para a gente, mandem para o e-mail. O e-mail é inspira@gmail.com, irnppira@gmail.com, tá? E aí vocês mandam as suas histórias para vocês. A gente vai manter o anonimato. Se tiver que trocar nome, a gente troca. Se tiver que trocar cor, a gente troca.
para descaracterizar ao máximo que vocês contaram para a gente, mas a gente vai trazer esses surtos coletivos que existem aqui. E para que vocês entendam um pouquinho, a gente decidiu trazer 3 histórias. Uma minha, uma de Kel e uma que apareceu por último. Que foi com o podcast. Pasme, mas aconteceu. Eu vou começar a contar a história do podcast, que é o Eita, que gaguejou. e você conta pela sua ótica de como foi que rolou. Quando a gente decidiu que a gente ia fazer o podcast, a primeira coisa que a gente pensou foi: precisamos de um microfone mais adequado, porque eu moro de frente a uma obra e estão reformando a fachada do meu prédio, então barulho é o que não falta. Além de que Panda, já tinha a previsão de Panda surgir por aí, então ela podia latir muito, atrapalhar muito. Então a gente precisa de um microfone, que eu também moro numa avenida e etc, tem muito barulho, tá tendo obra no prédio dela também. E aí a gente foi atrás de um microfone. Eu procurei um pouco, esperei meu querido marido chegar em casa, porque ele é do mundo gamer, ele entende melhor sobre essas coisas. Ele procurou também, mas assim, o conhecimento que a gente tinha era básico. E aí a gente achou Primeiro a gente decidiu que ia comprar presencialmente, porque não ia dar tempo de chegar. A gente tá gravando esse episódio no dia 10 de abril, na quarta-feira. E aí era para a gente ter o microfone na segunda, né? Para gravar na segunda. Então tinha que ter chegado até a sexta. E aí não ia dar para comprar online. Aí beleza, vamos lá para isso presencialmente. Não tinha encanto nenhum. Eu rodei os 2 shoppings diferentes, né? E não tinha de canto nenhum o bendito do microfone. Tudo bem, vamos comprar online e adiar a gravação do episódio da segunda para quarta-feira. Beleza, compramos, tudo certo. O microfone chegou, a gente tava nervoso de chegar, demora muito para chegar, mas chegou na segunda de manhã. Tudo bem, eu abri o microfone, já fui logo instalar, né, na segunda-feira, ansiosa, e o microfone não funcionava. O microfone não funcionava, não tinha jeito que fizesse o microfone funcionar. Ok, vamos jogar no Google, no YouTube, vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu ainda não sou, eu sou geração, eu sou zillennial, eu gosto de dizer, porque eu me considero millennial, mas tem lugar que diz que eu sou Gen Z, tem lugar que diz que eu sou millennial, mas então, portanto, eu sou zillennial. E aí eu não jogo ainda as coisas no YouTube, ou eu ainda não jogo as coisas no Instagram, no TikTok para descobrir, não. Eu vou em velho Google e para o YouTube. E aí eu descobri que o microfone precisava de umas outras coisas para funcionar. Detalhes. O microfone, ele precisava. Isso era o dia que Pandinha ia chegar, a segunda-feira. Então tinham muitas emoções acontecendo. Era microfone chegando para ser instalado. Era a Panda de tarde que tinha chegado do abrigo. Eu adotei, então ela veio de um abrigo. E a gente precisava microchipar, porque ela tinha um plano. Eu fiz um plano de saúde para ela e ela precisava microchipar. Então tava toda uma confusão. Era um dia super conturbado. E eu sei que, depois de muito pesquisar, primeiro veio o surto. Precisa de um tal de negócio chamado Phantom alguma coisa, que eu já esqueci o nome, tão nervosa que eu fiquei. O negócio era caro. A gente não gostaria de. A gente não. R$300. A gente não gostaria de investir isso nesse momento. E aí eu fiz, não, mas a gente tem que ter outra solução, tem que ter outra solução. Pesquisei, eu passei a manhã inteira pesquisando. Achei uma solução que não era certeza, mas que podia ser. O investimento era bem melhor, R$30. De 300 para 30, minha gente, assim, é outra coisa, né? E aí vai para o ponto do vai ter 2 para comprar nos lugares. E aí eu consegui comprar. Aí vem o rolê. Eu não podia sair de casa. Meu marido estava trabalhando, não tinha como ir para canto nenhum comigo. Eu precisava comprar o negócio. Kel disse, tudo bem. Tinha no shopping Recife. Eu moro na Zona Norte, então é longe pra caramba. Mas é perto de mim, né? E é perto de Kel. Eu fiz Kel ver só. Eu achei essa possível solução. Talvez estejamos jogando R$30 no lixo, mas é uma possível solução. Isso, assim, porque é uma história de pira. Eu estou contando calma agora, mas no momento eu já estava desesperada, eu já tinha chorado, já tinha reclamado, porque a gente comprou na Amazon e lá tá dizendo que é plug and play. Ou seja,
plugue o negócio ali no computador e já pode usar. E não Pronto é. para você usar. Então, Vem com tudo, apenas use. Só que não. só use. E não é, entendeu? Então, tipo, eu já tava desesperada, porque primeiro eu fiz, ai meu Deus, será que foi a compra errada? E depois eu fiz, não, velho, mas o negócio tá dizendo aqui que é isso mesmo. E aí veio um surto, assim, eu e Kel desesperadas, aí eu comprei, Kel foi retirar, só que na hora não tava, tipo, na hora que ela foi ver, não tava ainda pronto para retirar. E aí aquele surto do meu Deus, aí Kel disse, eu preciso passar na tua casa para deixar, que ela tava com as nossas canequinhas, deixar a caneca e deixar isso. Depois que ela conseguiu retirar, eu fiz, eu preciso levar a Panda no veterinário para instalar o microchip. Ela, tá tudo bem, eu deixo na portaria. Eu disse, eu vou deixar o microfone na portaria também. E aquele surto coletivo, aquela loucura. Enfim, eu sei que no final das contas deu certo. Deu A gente tudo certo. eu cheguei à noite, peguei as coisas, eu cheguei no veterinário à noite com o Panda, peguei as coisas, olhei pra cara de Guilherme e fiz, amor, pelo amor de Deus, eu tô desesperada, amor. Me ajuda. E aí ele, não, vamos lá. Ele foi, testou comigo, mexeu pra cá e mexeu pra lá e não sei o quê. Ontem foi o dia de instalação do Dikel, e a gente fez o teste de setup aí, Kel foi instalar, aí Kel com as dúvidas também, Max ajudando do lado de lá e Guilherme dando dica do lado de cá, e a gente, tipo, se virando para montar o setup, e deu certo. No final, deu certo. Deu A gente certo. espera, Estamos caso a aqui. gente tenha gravado 50 minutos sem áudio, aí vocês nos desculpem, não vai ter podcast. Imagina, não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No final, depois a gente vai saber. É, mas aí é isso. Essa foi a história conjunta. Eu vou contar a minha de forma mais resumida. E aí depois que ela vai para ela para a gente finalizar, porque, como eu disse, é muita matraca e já tem 51 minutos de episódio. Gente, e Então, assim, vamos lá. pelo menos para mim, passou assim, ó. Passou Passou assim, muito rápido. rapidão. Eu acabei de dar um estralo, então me desculpem se deu para sair no fone. Não, eu tô assim, Um vocês estralo na estão mão vendo, quem tá assistindo no no YouTube, YouTube. tá me vendo rir, muda. Traz 10 Porque quilômetros do microfone. enquanto o Rai tá falando, eu tô silenciando aqui um pouquinho o meu áudio para não dar a famosa gargalhada aqui, explodir o ouvido de vocês. Então, eu tô dando uma fechadinha aqui, né, para poupar os ouvintes, os nossos ouvintes. E aí, basicamente, a minha história de pira era de uma época que eu tive uma outra empresa e uma das clientes eu ficava com a parte de gestão da empresa e a outra pessoa ficava com a parte de comunicação. E aí, inclusive, esse é um serviço que eu literalmente tirei aí, ensinamentos da empreendedora. Eu criei esse serviço, achei que ia ser sensação de sucesso e não foi. Porque eu não gostei de como esse serviço seguiu com nenhuma pessoa que eu testei, e aí deixei para lá. Mas voltando ao ponto, eu só ia dizer, eu só contei esse início para dizer que tá tudo bem, traz o serviço da esteira quando vocês quiserem, tá? Voltando ao ponto mesmo. Sim, tá tudo muito bem. E aí a pessoa, eu estava responsável pela parte da gestão, a gente estava regularizando a empresa, porque a empresa era completamente desregularizada, ela já tinha passado de MEI para ME há muito tempo e, enfim, estava cheio de problema de multa e etc. E eles não tinham funcionários regularizados. E eu estava nessa função de arrumar ponto, de comprar, né, de passar as coisas, pesquisar, passar para eles, etc. E uma das coisas que a gente fez foi trazer um contador para a empresa. E a dona da empresa, ela não queria registrar o dinheiro que fosse pago em dinheiro em espécie para não pagar imposto. Amada, Quem tá não vendo a cara de faça Kel no isso. YouTube? Não faça isso em casa. E eu tentando conscientizar ela que não é, que era ilegal, que não podia, que isso poderia dar um problema gigante para a empresa dela, e etc. E eu sei que ela quis tanto, ela ficou com tanta raiva que ela finalizou o serviço com a empresa, que era a minha empresa na época. Ela finalizou o serviço, ela descoisou, como é que fala? Demitiu o contador e contratou um outro contador que fazia as mutretas dela. Exatamente.
É de sobre pirar isso. mesmo, viu? Mas É de assim, pirar. eu fico feliz de ter fugido dessa situação, porque eu bati o pé e disse, não é irregular, eu não vou colocar o meu nome no meio disso, não. Tá doida, como gestora do negócio, não vou. E é isso. Vai embora, Kel. É Não, eu contigo acho agora, que, tua. só comentando, a pira a gente pira nesses momentos, porque assim, a gente trabalha para fazer as coisas o mais corretas possíveis, né? Isso. Eu sempre, em relação a essa questão de impostos, eu sempre digo, cara, eu quero muito pagar imposto. Eu quero pagar imposto, me manda esse, como é que chama? Acho que é DAS, né? Me manda esse DAS aí, me manda esses boletos, me manda tudo que eu quero pagar. Por quê, amada? Se a gente tá pagando imposto, é porque a gente tá tendo faturamento, é porque a gente tá ali com a nossa empresa rodando, porque a gente tá vendendo. Então, assim, eu quero pagar imposto. Hoje eu sou MEI, amanhã eu posso ser empresa de pequeno porte, É. não, eu vou ser empresa de pequeno porte, e aí eu vou crescendo. E eu vou pagando mais impostos porque vai sendo correspondente. Se é justo, se não é justa a alíquota, se deveria ter ou se não deveria ter imposto, eu não estou aqui para discutir isso. Exato. Eu estou aqui para cumprir o que legalmente está posto no meu país, na minha região, no meu estado, onde eu atuo com a minha empresa. Né? Eu não estou para discutir. Se tem, a gente paga, amada. Se tem, a gente paga. Vamos embora pagar imposto. E E aí a assim, gente não foi tira só na os raiva. impostos, tá? Só para fechar, não Não, regularizou os claro. funcionários também. Não Pois regularizou é. os funcionários. E aí é E uma pasmem, coisa as que. funcionárias também não queriam ser regularizadas, porque ia reduzir o salário. Porque, assim, em outras palavras, uma empresa, quando ela tem um funcionário regular, ela gasta o dobro do que ela gastaria com um funcionário desregular. Então, o funcionário vale, entre aspas, dois para a empresa. E acaba tendo um certo desconto para o funcionário também. Mas, enfim, é isso. Tem que ser o certo pelo certo, né, gatas? Tem que É, ser o certo pelo certo. Né? É uma coisa que eu sempre falo. Vamos trabalhar direitinho, porque o resultado vem. Né? É importante. E aí a gente pira nesses momentos porque a gente quer fazer as coisas certas, quer fazer tudo conforme manda o figurino, mas se depara com essas situações. Não é nada fácil. E é importante a gente saber como o Rai fez, se posicionar em relação a isso. Porque é o seu nome também que está em jogo. Se você se envolve numa treta dessa, é a sua marca, o seu nome que está super em jogo ali, e o nome da sua empresa, e o futuro da sua empresa, o legado, a reputação, né, da sua marca. E aí, a minha história de pira, né? Eu tenho várias histórias de pira já desde que eu comecei a empreender. Mas tem uma que eu me lembro muito bem. Eu ainda estava com a mão em massa, produzindo comidinhas artesanais. E aí, meu Deus, depois eu ri disso, mas na hora foi muito desesperador. Muito desesperador. Porque eu, gente, sou uma pessoa que eu luto contra uma coisa que não é boa, que é perfeccionismo, que é perfeccionismo. sufocante. Sufocante. E aí, beleza, foi um Natal, né? Fim de ano. Então, as encomendas a mil. Nessa época, eu ainda estava trabalhando no cinema, tá? Eu ainda era gerente de cinema e, paralelamente, já havia iniciado o meu negócio. Então, Natal, fim de ano. Eu estava ali, produção em alta. Então, eu virava madrugadas fazendo coisas. E aí, eu produzia um produto, uma comidinha, que o nome dela é focaccia. Ela é um pão italiano achatado, né? Que você coloca ali a cobertura que você quiser. Uma delícia para acompanhar um queijos e vinhos, uma geleia, maravilhoso. Ou o que você quiser aí, um chazinho, um suco, uma soda italiana. Recomendo. E aí, eu fazia essa focaccia, né? E uma cliente chiquérrima, maravilhosa. Meus clientes eram todos assim, maravilhosos. Sempre chegava um ou outro, né, para destoar, mas Eu tenho até medo. Eu olhando aqui de rabo de olho, com não. medo. Sempre chegava um ou outro para destoar, mas a maioria eram maravilhosos. Saudades, inclusive. Um beijo para quem já foi cliente Mão e Massa e está me ouvindo nesse momento. E aí, essa cliente maravilhosa entrou em contato comigo. Ah, eu ouvi, alguém me falou da Mãe Massa e tal, encomendou algumas coisas e uma focaccia de tomates com alecrim, tomate cereja com alecrim.
E eu preparei com tanto afinco. E ai, que eu tinha assim, eu tenho, quando eu faço comida para, principalmente para outras pessoas, fica aquela coisa linda de ver, que a pessoa come e diz tá uma delícia. Ah, eu fico muito felizinha. Fico muito felizinha. Eu tenho esse lado meio, sei lá, meio nona, meio, sabe quando você cozinha para as pessoas amam, você fica realizada, eu Toda tenho italiana esse ela. meu lado. É, quem é minha amiga que já comeu aí comidinhas que eu fiz sabe disso, que eu fico assim, olhando, ai, gostou, ai, que delícia, que bom. E aí eu preparando essa, essa focaccia, né? E preparei, ficou linda, gente, que focaccia linda, ficou maravilhosa. Esse menino, isso na mesa dela vai ficar uma coisa linda, né? Gente, só que aí eu tinha ficado, eu fiz a massa, fiz a focaccia, e aí ficou um pouquinho de massa. Aí eu fiz mais uma pequenininha, porque eu sempre gostava de fazer essas pequenininhas para provar, para, né? Só para dar aquele confere, para você ver como eu sou cri-cri nas coisas que eu faço, porque eu fazia com muito cuidado, mas mesmo sempre que eu podia, eu deixava um pouquinho para provar, para ter aquela 100% certeza. Não, ficou maravilhoso, perfeito, nada errado. Aí eu fiz isso. Gente, quando eu fui provar a provinha, eu simplesmente esqueci de colocar sal. Eu esqueci de colocar sal na focaccia. Ela Mentira! estava gostosa, ela estava com aquele gostinho de azeite, porque focaccia ela leva muito azeite, mas ela estava sem sal. Minha gente, meu mundo caiu nesse momento. E eu não tinha Meu mais tempo de Deus fazer do outra, céu! porque a cliente tinha me encomendado um bocado de coisa, tinha quiche, tinha tanta coisa que ela me encomendou e eu disse, meu Deus do céu. E Max aqui em casa, eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, tá? Uma coisa sobre Bate meus sonhos. desespero, Uma amada. Não manteiga tem minha senhora, não derretida. tem como. É, tem uma manteiga Bate derretida. Eu sou chorona. desespero. É, exatamente. Então, assim, eu já comecei a chorar. Eu choro, eu sou aquela, eu choro, mas eu resolvo, mas eu choro primeiro. Eu já comecei a chorar. Eu disse, amor, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, não é possível. A cliente vai receber pessoas em casa. E agora, como é que vai ficar o jantar dela? Eu não tenho tempo de fazer. Por quê? Porque eu ia trabalhar no cinema ainda. Inclusive, eu fazia um esquemazinho de ou eu podia entregar a focaccia, ou a pessoa mandava buscar na minha casa ou no shopping, aqui no Shopping Recife, já que eu trabalhava no cinema. Então, eu levava as encomendas, a pessoa me encontrava lá e pegava. Porque era eu sozinha, então não tinha um esquema de logística e tal, muito Sim. elaborado. E eu disse, meu Deus, misericórdia, e agora? E o pior é que a cliente, ela não morava aqui. Ela morava fora, mas ela estava visitando a família e reunindo os amigos. Gente, vocês não estão entendendo. Quem já E é passou aquela por isso, coisa de por quando favor, você acha que não dá para ficar pior, fica. piora. Porque eu nem podia dizer para ela, ó, tal dia eu te mando outra coisa, porque, né, era uma solução. Ó, eu te mando de novo o produto, eu te devolvo o dinheiro. Eu pensei mil coisas. Aí eu fiquei desesperada. Eu fiquei, gente, ó, quem já passou por isso, comenta nos comentários aí, ou do Instagram, aqui do YouTube mesmo. Comenta, por favor, para eu não me sentir sozinha. Porque eu fiquei muito desesperada. Vocês não têm noção. Eu deitei na cama, assim, eu chorava, chorava. E meu marido, calma, amor, isso acontece. Converse com ela, veja como você pode resolver. Você devolve o dinheiro dela, você diz para ela que vai entregar outro produto. Você resolve. Só que e isso aí já entra aqui a lição, né, amadas? Eu fico me martirizando, hoje em dia menos, né, porque a gente vai aprendendo a lidar e terapia também ajuda, mas eu me martirizo Muito. muito quando eu erro. Eu odeio errar. Eu detesto errar. Sabe? Eu fico me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu disse, meu Deus, como é que eu faço um negócio desse? Uma receita que eu amo fazer, uma receita que eu faço 1 milhão de vezes. E eu fiz com tanto cuidado, com tanto carinho. Como é que eu esqueço de botar o sal, cara? Não é possível. Eu fiquei assim, sabe, abismada comigo mesma e me martirizando por isso. Resultado. Mandei tremendo e chorando uma mensagem para a cliente, falando para ela que tinha acontecido isso, que eu não iria conseguir preparar a tempo outro produto para ela, mas que eu iria devolver o dinheiro dela e que mil desculpas e tal. Aí ela, muito, muito, muito maravilhosa, disse: Meu amor, não se preocupe, isso acontece, tá tudo bem. E nisso, quando eu falei com. Quando eu tinha percebido isso,
Eu já tinha, na verdade, eu não lembro, acho que eu já tinha entregue para ela, ou não, eu ia entregar para ela ainda. Enfim, mas ela disse: "Ó, não se preocupa, eu vou buscar os produtos, eu quero os produtos, eu quero a focaccia do mesmo jeito, do jeito que ela ficou, não se preocupe". Aí eu disse: "Tem certeza? Por favor, deixa eu devolver seu dinheiro". Ela: "Não, não quero que você devolva, não quero outro produto, até porque eu vou viajar, não se preocupe com isso, vai dar tudo certo". Aí eu fui lá, né, assim, entreguei pra ela, encontrei com ela e com o esposo dela na entrada do shopping, antes de subir para trabalhar no cinema. Pedi mil desculpas e tal. Enfim, ela foi. Depois ela me mandou uma mensagem dizendo: "Olhe, tava uma delícia a focaccia, mesmo sem sal. A gente botou um queijinho em cima, colocou umas pastinhas aqui de antepasto que a gente fez e ficou perfeita. Todo mundo amou, mesmo sem sal". Aí eu derreti, assim, sabe? A coisa, sabe quando você vai derretendo? Eu digo: "Meu Deus, não é possível". Assim, ela foi. Claro que tava sem sal, assim. Eu provei aqui, né, em casa. Tava sem sal, mas não tava horrível, não tava incomível. Estava gostosa, porém sem sal, né? Seria excelente E para uma você pessoa que tem percebe, hipertensão. Foi um produto excelente para quem tinha hipertensão. Mas ela foi tão fofa, ela foi tão assim compreensível. Eu disse: "Meu Deus do céu, essa mulher deve ter passado por alguma coisa parecida". e que E tenhamos assim, mais pessoas assim no mundo, né? Porque assim, tem exatamente. pessoas que elas são tão tão questionável Então, algumas atitudes, né? é. Eu não consigo trazer outra palavra a não ser tão. É tão. Então, que E bom assim, que tinha uma pessoa dessa, que tem uma pessoa dessa no mundo. exatamente. E eu acho que também ela, enfim, na época eu estava começando o empreendimento, ela foi compreensiva em relação a isso. Claro que o cliente ele tem direito de ter o produto do qual, pelo qual ele pagou, né? Irretocável. Mas assim, ela poderia ter pego o dinheiro de volta, ela não pegou, não fez questão. Assim, foi maravilhoso e eu aprendi, fiquei mais atenta, né? E a partir de então comecei a colar as receitinhas na minha frente e ticar tudo que eu já tinha colocado na receita para não esquecer mais e ficou o aprendizado e principalmente o que eu queria trazer com essa história de pira, amadas, é o aprendizado de que erros vão acontecer. Sim, Às vezes a gente tem sim. como prever esses erros, às vezes a gente não tem como prever esses erros. E o que a gente precisa aprender é lidar com eles da melhor forma possível e tentar não fazer mais, né? Mas vai Tirar a acontecer. A melhor, gente tirar a tira melhor lição possível. a melhor lição possível. E foi essa história de pira. Pirei, mas deu tudo certo no final. Bem, acabamos, encerramos o nosso quadro Histórias de Pira por aqui. Próxima semana tem mais e dessa vez mais de vocês mesmas. Então mandem pra gente, repetindo o e-mail irnpira@gmail.com, tá? É só lembrar do nome, inspira, respira, não pira, e aí é só pegar as iniciais. Vamos seguir para finalizar esse episódio que já está com 1h07 e a gente já passou do nosso tempo limite. Porque elas Foi hablam, viu? um Elas hablam e hablam. muito, foi um prazer enorme, minhas senhoras, estar aqui com vocês, estrear esse projeto, dividir essa bancada com a Kel. Então, muito obrigada por ter topado o projeto, por ter topado essa loucura comigo, Kel. E que venham muitos e muitos mais episódios e temporadas por aí. Sigam a gente nas redes sociais, @podinspira. Então sigam a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui linkado tudo certinho, tudo direitinho. Lá, quem está assistindo no YouTube, se inscrevam no canal, também vão lá no Spotify, se inscrevam, a gente vai estar por lá também. E muito obrigada por ter ouvido a nossa falação aqui por mais de 1 hora. Compartilhem aí com as amigas, né, empreendedoras, comentem aí também Isso. aqui pra gente, digam o que é que vocês acham, contem histórias, contem causos, com o que é que vocês se A gente ama um identificaram. feedback A também. gente ama um feedback, tá? Então falem aí para que a gente traga cada vez conteúdos melhores e faça da melhor forma possível esse movimento aqui, né, de empreendedoras que às vezes piram, às vezes não, mas no final dá tudo certo e é assim que a gente vai. Sigam a gente também nas redes sociais. Opa, eu acho que Kel caiu Arroba um Kerlane pouquinho. Real. Não, tu que travou Kel, aqui para mim. eita, e tu travou aqui para mim. Gente, Foi? acontece.
Agora eu vou fazer feito o quê? Olha O aí. Mercúrio retrógrado. É Mercúrio retrógrado. É Mercúrio retrógrado. Sigam Tá a gente acontecendo nas redes ainda. sociais. O Sigam, meu é sigam. Rayane Esté e o de Kel, Kerlane Real, não é isso? Perlane Real. Isso mesmo, real. Muito obrigada por tudo e até a semana que vem. Beijo!